E então, capítulo 3, né, versículo 2 também fala de Efésios. Vamos lá para Efésios 3. Versículo 2, Paulo fala assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa palavra dispensação, de novo, é a oikonomia. É a governança da casa de Deus que Deus entregou para Paulo. Tá? Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Quer dizer, irmãos, a governança da casa de Deus é sempre em relação à palavra. Como Paulo administrava a casa de Deus, como Paulo administrava a igreja. Irmãos, é ministrando a palavra. E só que essa palavra tem que vir da revelação do mistério. Se Cristo não revelar o seu mistério, Paulo não tinha nada para administrar, para ministrar para a igreja, certo? Então, tudo é segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério, né? Versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, qual a revelação desse mistério? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso não é só para os judeus que creram, não. Isso é para os gentios. Por meio do Evangelho, nós participamos da mesma promessa, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar, irmãos, é tudo relativo à palavra. O ministério desses apóstolos é com relação ao ministério da palavra, é a palavra profética, é a palavra que faz a obra, certo? É ministrar, né? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não tenho tempo para explicar isso. Não é maravilhoso? Paulo tinha isso, irmãos. Por isso, irmãos, as insondáveis riquezas de Cristo, irmãos, são dispensadas através do ministério da palavra profética. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra profética, irmão, até o Senhor voltar. E não precisa se preocupar que será que vai esgotar a palavra, né? Irmão, todo dia eu dependo do Senhor revelar. Se o Senhor não me revelar, irmão, não posso ficar falando das minhas próprias palavras. Irmãos, e às vezes eu fico preocupado como vai ser na próxima semana. Como vai ser a próxima conferência. Como vai ser, irmãos, não se preocupe que se o Senhor continuar ungindo, continuar fluindo, irmãos, as suas riquezas são insondáveis. Não vai terminar nunca. Nunca vai terminar, tá? Ó Senhor Jesus. Então, as palavras de Paulo produziam a economia de Deus na fé. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, né? Versículo 3. Eu não canso de falar isso, irmãos. Vocês podem dizer, Pedro, você está muito caduco. Mas, irmãos, se eu não falar disso, irmãos, que é essencial, né? Como é que eu posso prestar as contas com o Senhor? Capítulo 1, versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Para quê? Para admoestardes, para advertirdes a certas pessoas, a fim de que
não ensinem outra doutrina. Aqui, na verdade, não ensine diferente. Não venha com ensinamento diferente. Diferente do quê? Diferente do que eu estou ensinando. Então, irmãos, alguns acusam Paulo de ter monopólio, né, da palavra profética. Irmão, de fato era. Na época dele, Deus encarregou a ele. Ele tinha a responsabilidade da governança da igreja. Ele tinha a responsabilidade de dispensar a revelação do mistério. Os irmãos entenderam? Então, irmão, qualquer outra palavra que não venha da revelação do mistério, irmão, não é a palavra profética. E como você diferencia, irmãos, a palavra que não seja a palavra que vem de Deus, pelo canal certo, irmãos, não produz a obra de Deus na fé. Promove apenas discussões. Concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmãos, nós não precisamos de discussões da igreja. Nós precisamos, irmãos, da palavra que produz a obra de Deus. Tá? Então, Paulo fala assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Irmãos, tudo que fazemos tem que produzir a obra de Deus na fé. Tudo que fazemos, irmão, não tem que produzir, irmãos, um grupo de seguidores meus. Não tem que produzir minha fama. Produzir o quê? Algo para meu benefício? Não. Tudo que fazemos, irmão, tem que produzir a obra de Deus aqui. A igreja tem que produzir fruto para Deus, né? Então, irmãos, aqui, ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem fingimento. Irmãos, alguns podem acusar Paulo: você está se monopolizando aí a palavra de Deus. Só você que fala a palavra que edifica a igreja, que faz a obra de Deus. Irmão, Paulo fala: entendam como quiser. Mas eu quero dizer que tudo isso falo por causa do amor. O meu amor é pelo Senhor, meu amor pela igreja. Eu quero o bem da igreja. E esse amor, irmão, procede de um coração puro, de uma consciência boa. Eu sou sensível ao Senhor. E eu tenho uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Eu não estou aqui mostrando uma fachada espiritual, mas por trás eu estou fazendo coisas escusas, coisas com segundas intenções. Não, Paulo não era assim. Paulo era puro, não é isso? Então ele podia falar isso, né? Aí, desviando algumas pessoas dessas coisas, alguns desviaram dessa pureza, né? Perderam-se em loquacidade frívola. Que são loquacidade frívola? Então, perderam-se em discursos eloquentes, mas vazios. Não tem valor, não produz nada. Irmãos, tem muitos que falam bonito, na verdade tem segundas intenções, quer ter o seu grupo de seguidores, seu fã-clube, né? Irmãos, não estão preocupados com isso. Estão preocupados em produzir a economia de Deus na fé, a obra de Deus na fé, né? Senão, irmãos, são meros discursos eloquentes que não produzem nada, tá? Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Falam forte, falam não sei o quê, mas não sabem nem do que estão falando, né? Então, irmãos, a única preocupação de Paulo era pelo progresso do evangelho, para que a boa obra de Deus, que Deus começou, né, na sua igreja, se complete até o dia de Cristo Jesus. Eu estou usando as palavras de Filipenses. Dê uma olhada em Filipenses. Irmão, tem muita riqueza ainda, eu estou correndo porque tem tanta riqueza aqui. Espera aí. Filipenses 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele
que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a única preocupação de um ministro de Cristo, irmãos, é fazer a obra de Deus, a obra de Cristo. Não é isso? Não é fazer sua própria obra, fazer a obra de Cristo. Né? Mas naquele tempo, versículo 15, naquele tempo Paulo tinha concorrentes. Né? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, por contenda, querem ser diferentes, né? Querem dizer que eu estou errado, eles estão certos, não é isso? E versículo 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, ou por intriga, né? E com espírito faccioso, insinceramente, não são honestos, não são sinceros, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, né? Aí, olha Gálatas 4,16, como diz. Paulo pergunta para os Gálatas, 4,16, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vou dizer a verdade? Irmão, Paulo sempre disse a verdade. Irmão, não tem coisa mais sólida do que a própria verdade. Irmão, uma vez, muito tempo atrás, eu fui para a Argentina. Naquele tempo nós tínhamos muita dificuldade, né, Ami, de levar livros, né? A gente levava livros na bagagem. Tinha dificuldade de imprimir livros lá. Tá? Hoje não, hoje, graças a Deus, a situação é outra, né? Irmãos, eu levava pacotes de livros para suprir os irmãos da Argentina. E na entrada na alfândega, né? O fiscal da alfândega me perguntava, por que você está levando isso para fazer comércio? Eu falei, não, isso aqui é para alimentar os irmãos, né, da Santa Igreja. Né? Então ele falou para mim o seguinte, eu gravei para sempre, ele falou assim, olha, fale sempre a verdade, porque a verdade é a coisa mais sólida do mundo, né? A verdade é a verdade. Se você mentir, se você falar qualquer coisa falsa, um dia aparece. Fale a verdade, sempre a verdade, né? Isso gravou na minha cabeça. Irmãos, graças a Deus, Paulo sempre falou a verdade. E eu também quero sempre falar a verdade. Irmão, quem está do lado da verdade, irmão, não teme ataques. Não tem medo de nada, porque a verdade é a coisa mais sólida. Versículo 17, os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente. O que é obsequiar? Irmãos, eles tentam agradar vocês, bajulam vocês. Para quê? Para que o vosso cuidado seja a favor deles, não de mim. Né? Eles querem isolar vocês de mim. Irmãos, pessoas que fazem isso, irmãos, realmente acontece. Mas Paulo sofreu muito com essas coisas, né? Então aí,